Muito obrigado mais uma vez, uma honra, uma felicidade muito grande estar aqui com vocês nessa noite, compartilhar conteúdo de um tema que eu sou apaixonado, né? Eu adoro falar sobre suplementação e principalmente sobre saúde muscular, né? Eu acredito que eu vou falar um pouquinho disso, mas nós fomos subestimados a dar a devida importância que o músculo esquelético tem no nosso metabolismo como um todo. Então, eu trouxe essa temática com muita empolgação e super aplicável aos dias de hoje, ao cotidiano, à nossa prática clínica, que é o meu principal objetivo de hoje. Então, vamos começar, vamos falar sobre a importância da saúde muscular nas fases da vida da mulher. E eu estudo músculo esquelético há 9 anos, né? Desde o meu segundo semestre de nutrição, desde que eu entrei na faculdade, eu fui fazer iniciação científica, fiz 2 iniciações científicas, eu fiz o meu mestrado e sempre envolvendo, né, os efeitos de que estratégias nutricionais elas teriam a respeito do comportamento do músculo esquelético. Então, o que modificava esse comportamento do músculo esquelético, né? E aí, nessa imagem da direita, sou eu fazendo uma coisa que eu gostava muito, mas os voluntários dos estudos não gostavam muito, que era tirar um pedaço do músculo esquelético dos meus voluntários e analisar isso daí de acordo com a intervenção de cada estudo, né? Fazia uma biópsia no músculo esquelético justamente para entender esse comportamento e como que ele era influenciado por esses fatores nutricionais. E nesses 9 anos estudando efeito do músculo esquelético e a relação com o nosso metabolismo humano, a relação com a nutrição e esse impacto no músculo esquelético, eu pude imergir dentro da ciência envolvendo isso daí. E uma das grandes coisas que eu fui percebendo ao longo desses anos é que a ciência atual, a literatura científica atual, os grandes pesquisadores, eles têm cada vez mais colocado e discutido o músculo esquelético como um grande elemento central da nossa saúde metabólica e da nossa saúde mental. Então, as pesquisas estão cada vez mais crescendo, evidências surgindo dia após dia, e eu trouxe algumas delas aqui para mostrar para vocês, para falar de o quanto cuidar do músculo esquelético ele tem uma relevância importantíssima na nossa prática clínica. E como eu disse para vocês, né, quando a gente fecha os olhos e volta lá para graduação, para a nossa aula de fisiologia humana, né, e nós aprendemos sobre músculo esquelético, a má notícia é que nós não aprendemos sobre os efeitos do músculo esquelético, né? Ou o que nós aprendemos é apenas uma parcela muito, muito, muito pequena da importância que esse tecido tem para o nosso metabolismo como um todo, né? Então, eu costumo dizer que nós somos subestimados, nós somos moldados a subestimar a importância que o músculo esquelético tem para o metabolismo. Mas a boa notícia é que aqui, hoje, nós vamos aprender e perceber o quanto isso é relevante para a nossa prática clínica e vamos cada vez mais olhar com carinho para esse tecido que tem aí uma importância extremamente grande nas fases da vida da mulher, que é o nosso tema de hoje, né? Então, eu gosto sempre de falar que nós fomos moldados, né? Quando a gente fecha os olhos e volta lá para a aula de fisiologia humana, nós lembramos dos professores falando que o músculo esquelético ele era importantíssimo para o processo de locomoção. E apenas isso. E aí, com o advento da nutrição crescendo cada vez mais, nós conseguimos evoluir para isso daí, e hoje em dia o músculo esquelético ele é muito associado a questões relacionadas à estética, na nutrição esportiva, à força como um todo. E ainda assim, esses 3 fatores subestimam a importância que o músculo esquelético tem. Afinal,
Hoje, nós sabemos que músculo esquelético está diretamente associado à qualidade de vida. Músculo esquelético tem uma função extremamente importante na qualidade de vida que muitas vezes não é mensurado nem por parâmetros antropométricos. Eu gosto sempre de trazer o exemplo, né, de que para um idoso ele ir ao supermercado e carregar as sacolas do supermercado, um idoso ele conseguir passear com o seu neto na praça, né? Esse comportamento, essas atividades que parecem simples, elas dependem de uma boa saúde muscular. Então, sim, qualidade de vida também está associado à saúde muscular. A questão regulatória, afinal, nós armazenamos, por exemplo, glicose na forma de glicogênio hepático e muscular. E o que as pesquisas têm visto como o músculo esquelético como um grande regulador do metabolismo é que esse é um dos exemplos pelo qual o comportamento do músculo influencia em outros fatores. Afinal, se nós temos menos músculo esquelético, menos glicose nós armazenamos na forma de glicogênio muscular e essa glicose fica mais prevalente na corrente sanguínea, sendo um fator de risco para desenvolver a resistência à insulina e, posteriormente, diabetes tipo 2, por exemplo. A questão metabólica, né? O músculo esquelético, nós vamos falar sobre isso daí, mas é um grande componente do nosso metabolismo, né? Então, eu brinco que quando chega aqueles pacientes que fazem esses ciclos de dietas extremamente restritivos, né? Eles perdem peso, mas não emagrecem. Porque na maioria das vezes essas dietas da moda, esse peso perdido, está embutido uma quantidade muito grande de massa muscular. E isso acaba sendo um tiro no pé do nosso metabolismo, porque isso reduz cada vez mais a sua taxa metabólica basal, a ponto de, em determinado momento, ficar insustentável essa restrição calórica e acontece o famoso efeito sanfona. Tem alguns estudos que estimam que a cada ciclo de dieta restritiva desse, que dá errado e volta ao efeito sanfona, o nosso paciente perde cerca de 22 a 28% da taxa metabólica basal. Então, isso interfere muito nesse metabolismo e o músculo esquelético é um componente essencial para o tão sonhado metabolismo acelerado que os nossos pacientes tanto querem, né? E aí eu fiz questão até de destacar aqui que isso tem sido uma das áreas mais novas, mais bem discutidas a respeito do músculo esquelético, que é o seu comportamento endócrino, né? Muitos autores, muitos pesquisadores têm, inclusive, discutido, colocado como títulos de artigo científico a endocrinologia do músculo esquelético, que é justamente a capacidade de fatores que acontecem ali dentro do músculo esquelético de se comunicar com outros órgãos e com outros tecidos, né? Então, por isso que nós colocamos aí o músculo esquelético como um componente central da saúde metabólica e da saúde mental, e nós vamos discutir a respeito disso daí. Quando a gente pega as pesquisas envolvendo músculo esquelético, há 9 anos atrás, por exemplo, quando eu entrei no laboratório para estudar sobre músculo esquelético, o que nós tínhamos de bem elucidado pela literatura científica era justamente isso daqui, que fatores, citocinas pró-inflamatórios haviam sido descobertos como um dos grandes causadores dessa perda de massa muscular. Ou seja, citocinas pró-inflamatórias ativavam vias bioquímicas totalmente associadas ao processo de catabolismo muscular. E isso era um fator de risco, isso era um fator extremamente negativo para o que diz respeito de saúde muscular. E aí, o grande problema que nós temos hoje em dia, né, é que atualmente
a inflamação ela é um dos principais causadores de perda de massa muscular e um dos principais desafios de nós, profissionais da área da saúde, de controlar na nossa prática clínica na atualidade, né? Os hábitos, o comportamento de vida dos nossos pacientes, na maioria das vezes, são comportamentos pró-inflamatórios e cada vez mais o mundo moderno tem se comportado como uma situação extremamente pró-inflamatória. Eu trago aqui até uma brincadeira, né, mas que é uma verdade e que ilustra muito bem isso daí. Morando em São Paulo, né, morava no 8º andar de um apartamento. E tinham dias que eu acordava 6h40, 6h50 da manhã, e eu abria a minha janela. Morava num apartamento, 8º andar. Tinha um dia que eu abria a minha janela e eu não conseguia enxergar com nitidez a rua, de tão poluído que era o ar de São Paulo. Então, eu costumo brincar que, assim, ao acordar, de respirar, sem fazer nenhuma escolha alimentar, sem escolher se eu vou comer minha fruta com aveia, se eu vou comer o meu waffle com Nutella, eu já estou ali num ambiente pró-inflamatório. Só de respirar, a toxicidade do ar que eu respirava, ele era um componente muito inflamatório, né? Então, isso se tornou um dos grandes desafios de nós, profissionais da área da saúde, no século XXI, e nós sabemos que sim, a inflamação e algumas citocinas pró-inflamatórias estão extremamente associadas com esse processo de perda de saúde muscular. E aí, nesses anos, ao longo desses 9 anos, muitos artigos foram publicados, mas um que ganhou um grande destaque foi justamente esse artigo aí na tela. E olha só o que eles viram, que existia uma correlação positiva entre os níveis circulantes de IL-6 e a hipertrofia muscular. Pedro, calma aí. Segunda-feira à noite, você acabou de me falar que citocinas pró-inflamatórias estão associadas ao processo de perda de massa muscular. E agora você me fala que houve uma correlação positiva entre hipertrofia muscular e uma citocina chamada IL-6? Pois é, sim. E essa mesma dúvida acometeu esses autores desse artigo científico, que foram buscar entender isso daí. Como que uma situação bem elucidada pela ciência, na qual as citocinas eram prejudiciais para a saúde muscular, nesse artigo científico teve uma associação positiva. E foi justamente tentando responder essa pergunta que eles descobriram e viram que existem citocinas que são secretadas pelo músculo esquelético e que, diferentemente das outras citocinas descobertas até então, essas citocinas elas não tinham um comportamento pró-inflamatório, elas não tinham um comportamento negativo para o metabolismo humano. Pelo contrário, essas citocinas secretadas pelo músculo esquelético exerciam um papel positivo em diversos outros órgãos e diversos outros tecidos, como, por exemplo, neurotransmissores relacionados ao controle de fome e de saciedade, aumento da oxidação de gordura pelo tecido adiposo, melhora de uma saúde hepática, melhora de uma saúde vascular, ou seja, o que era produzido pelo músculo esquelético atuava positivamente não apenas no músculo esquelético, mas em outros órgãos, em outros tecidos. E aí deu origem a esse processo conhecido como endocrinologia do músculo esquelético. E esse artigo científico mais recente, ele trouxe justamente essa diferenciação, onde aqui no lado esquerdo da tela, né, nós temos um comportamento sedentário, o excesso de tecido adiposo. Aqui nós podemos colocar como fator importantíssimo para isso daí também
o leaky gut, que é justamente, né, essa capacidade que o intestino tem de não se comportar como uma barreira, passando coisas que não deveriam passar, e isso gerando uma cascata inflamatória muito grande. Então, essas citocinas que nós estamos acostumados a ouvir falar, sobre essas citocinas pró-inflamatórias sendo a grande raiz de diversos problemas metabólicos, está ilustrado aqui desse lado da imagem. Por outro lado, nós temos essas citocinas, também chamadas de miocinas, né? Citocinas secretadas pelo músculo esquelético, que ao invés de promover doenças metabólicas, essas miocinas, elas conseguem frear o crescimento e o desenvolvimento dessas doenças metabólicas, exercendo um papel positivo sobre esse metabolismo humano. Então, aqui nós já começamos a ver a importância que o músculo esquelético tem no dia a dia do profissional da área da saúde, nos pacientes que chegam, que batem na nossa porta todos os dias. Então, diante dessa introdução, diante desse destaque para a importância e a relevância que o músculo esquelético tem para o nosso metabolismo humano, eu trago aqui uma outra reflexão. E qual reflexão é essa, né? Será que quando a gente fala de saúde muscular, naturalmente, nós pensamos em quê? Proteínas. E o nosso paciente também. Quando a gente fala para o nosso paciente que vamos cuidar da massa muscular dele, a segunda pergunta é: qual tipo de whey eu devo tomar, né? Porque as proteínas, ela é um macronutriente que sim, ele é extremamente responsável e tem uma ação importantíssima sobre esse comportamento do músculo esquelético, né? Nós sabemos que o ajuste, o consumo de proteínas é um fator importantíssimo, por exemplo, para estimular essa síntese proteica no músculo esquelético. Mas será que é apenas isso? Será que basta o ajuste proteico na alimentação, que está tudo certo, já é o suficiente para promover saúde muscular? E a resposta é não. E para exemplificar isso daí, eu fiz até um iceberg da saúde muscular, né? Que traz justamente essa discussão, onde no topo do iceberg, onde todos os olhares, onde todas as buscas, elas estão em torno de quanto de proteína colocar, o qual tipo de proteína devo suplementar, quantas vezes ao dia eu devo ter uma refeição rica em proteína. Existem outros fatores que interferem e muito nesse contexto de saúde muscular, como, por exemplo, uma saúde intestinal, como, por exemplo, um controle da inflamação. Nós vimos que citocinas pró-inflamatórias são extremamente negativas para o processo de saúde muscular. Uma adequação do sono, a prática do exercício físico para estimular esse crescimento do músculo esquelético, alguns suplementos, o gerenciamento do estresse, o sistema imunológico e diversos outros fatores que compõem uma saúde muscular. Uma saúde muscular, ela é multifatorial. Não são apenas as proteínas que vão exercer esse papel de promoção de saúde muscular. E aí, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esses fatores nessa apresentação de hoje. E para falar sobre esses fatores e para falar sobre a importância do músculo esquelético nas fases da vida da mulher, eu quero começar contando uma história para vocês. E eu quero apresentar para vocês a personagem da nossa história de hoje, que é a Manuela. E nós vamos contar a história de vida da Manuela. Nós vamos passar pelas suas fases da vida e vamos entender o quanto o metabolismo do músculo esquelético interfere nessas fases da vida da Manuela.
E para começar, nós vamos falar antes da Manuela nascer. Nós vamos falar de uma fase pré-Manuela, na fase onde a mãe da Manuela estava no seu processo de gestação. E aí eu trago aqui algumas características e a mãe da Manuela, ela fazia parte de uma a cada 6 pessoas do mundo que possui dificuldades de engravidar, possui o que nós conhecemos como dificuldades, problemas de fertilidade que têm crescido cada vez mais, né? E a mãe da Manuela era uma dessas, uma a cada 6 pessoas no mundo que relatavam dificuldades de engravidar. E quando finalmente conseguiu engravidar, a mãe da Manuela também fazia parte de um grupo muito grande de risco que nós temos no mundo inteiro, que são mães com diabetes gestacional. Então, essas eram algumas dessas características da mãe da Manuela, né? Dificuldade de engravidar, frustrações por não conseguir engravidar, baixo libido, alterações hormonais e diabetes gestacional, que contribuiu aí, que trouxe esse acompanhamento no processo da gestação. E aí eu quero trazer para vocês algumas dessas associações, dessas características da mãe da Manuela com o músculo esquelético, né? E o primeiro deles diz respeito justamente ao quê? A esse risco de diabetes gestacional. Pessoas, mães que têm uma composição corporal adequada, onde, além de baixos níveis de gordura corporal, ou níveis normais de gordura corporal, um nível normal de músculo esquelético, tendem a ter menos risco de diabetes gestacional do que mães que tendem a ter uma composição corporal totalmente alterada. E o que isso tem a ver com o músculo esquelético? Olha só, lembram que nós comentamos sobre as miocinas, aquelas citocinas que são secretadas pelo músculo esquelético? Olha que artigo interessantíssimo, mostrando que mães, mulheres que tinham menos concentrações de uma citocina, de uma miocina chamada irisina, ela tinha maior risco de diabetes gestacional. Mães que tinham menores concentrações de miocinas tinham maiores riscos de diabetes gestacional. Então, nós já podemos perceber aqui que o processo de gestação, ele pode ser interferido positivamente ou negativamente, a depender de uma saúde do músculo esquelético, de um comportamento do músculo esquelético. E aí, Manuela nasceu uma menina linda, maravilhosa. Manuela estudou, Manuela fez exercício físico, Manuela teve aí uma infância maravilhosa e chegamos, com o passar dos anos, na fase de adolescência da Manuela. E quais eram as características dessa fase da adolescência de Manuela? Manuela começou a ter uma pressão muito grande por estudos, porque começou aquela famosa fase de que precisa passar numa boa faculdade. Manuela começou a ter que fazer atividade física com mais frequência, porque as suas colegas de escola começaram a observar o corpo e a influência que o corpo tinha nessas atividades que aconteciam, que acontecem na fase da adolescência, né? Então, na fase da escola, começava uma olhar para o corpo da outra, e Manuela começou a ter distúrbios de imagem corporal. Além disso, nesse período de adolescência, a Manuela teve a sua primeira menstruação. E Manuela começou a ter deficiência de ferro. Afinal, a quantidade, as recomendações de ferro
para mulheres após a primeira menstruação, ela aumenta em relação à sua necessidade. E por conta desses distúrbios de imagem corporal, precisando, querendo emagrecer, porque a amiga que faz exercício físico com ela era mais magra e tinha mais desempenho esportivo, Manuela colocou na cabeça que não poderia comer tanto. E Manuela entra num baixo consumo calórico, extremamente restritivo. E isso agrava ainda mais quando ela entra aí num quadro de RED, Síndrome da Deficiência Relativa de Energia, né? Gerando diversas alterações metabólicas, buscando o seu processo de emagrecimento. E aí, nós vamos entender um pouquinho mais o que o músculo esquelético tem a ver com o comportamento, com as características da Manuela nessa fase da adolescência. E olha só, o que é interessante nesse artigo científico, trazendo justamente os riscos que uma baixa saúde muscular traz em crianças e adolescentes. E olha só essa imagem que coloca no centro dela uma baixa saúde muscular, aumentando o risco de diversas doenças cardiometabólicas, alterações bioquímicas associadas a essas alterações cardiometabólicas, uma redução numa saúde óssea, diminuindo essa densidade mineral óssea, e olha só que interessante aqui na parte de cima, uma diminuição da cognição, uma diminuição do processo neural. Então, Manuela, numa fase extremamente determinante, nessa questão de estudos, de passar numa boa universidade, simplesmente por não dar atenção à sua saúde muscular, prejudica o seu processo de cognição e de aprendizado. Olha só essa imagem retirada de um artigo científico bastante interessante em adolescentes, mostrando que mulheres que tinham menos saúde muscular na barrinha vermelha, elas tinham maior risco de desenvolver anemia. Então, aquela deficiência de ferro da Manuela pode ser, inclusive, agravada por conta desse comportamento de baixa saúde muscular. E aí, os anos se passam, Manuela consegue passar numa boa universidade, Manuela chega na vida adulta, que é onde nós vamos gastar a maior parte do tempo agora para entender esse comportamento do músculo esquelético com essa fase da vida da mulher, com essa fase da vida de Manuela. E os anos se passam, Manuela se torna uma mulher adulta e as características dessa fase mudam. Nesse momento, Manuela sofre uma grande pressão no trabalho, porque ela precisa se desenvolver, ela precisa ser promovida, ela precisa conquistar os seus ganhos, ela precisa ser bem-sucedida no seu trabalho, como se sucesso fosse mensurado apenas por trabalho, e ela entra naquela pressão de que até os 30 anos ela precisa ter carro, precisa ter apartamento, precisa casar, precisa ter uma família. Essas pressões do mundo moderno, ela consegue trazer e dedicar tudo isso ao seu trabalho. E, obviamente, como consequência disso daí, essa pressão do mundo moderno gera ansiedade e depressão. Manuela começa a ter problemas para dormir, insônia. Manuela começa a sonhar que está no trabalho e não consegue voltar ao seu sono. Manuela começa a ter crises de compulsão alimentar e Manuela começa a ter aí um excesso de peso, Manuela começa a ter um excesso de gordura corporal e isso traz mais frustrações, traz mais pressão, traz mais ansiedade, traz depressão e ela entra nesse ciclo extremamente difícil de ser rompido, que gera como grandes consequências inflamação crônica. Afinal, Manuela não dorme, Manuela não tem um padrão alimentar, Manuela é sedentária, Manuela tem um comportamento moderno
moderno extremamente propício para esse quadro de inflamação crônica. E Manuela começa a ter alterações gastrointestinais. Por conta de todos esses fatores citados anteriormente, Manuela começa a ter dores estomacais e aí a colega dela do trabalho fala: fica tranquila, isso é só uma gastrite nervosa, né? Afinal, você está super estressada e aí o seu corpo responde a esse estresse. Então, são situações essas, pessoal, que aconteceram na vida de Manuela, mas acontecem na vida da maioria dos nossos pacientes. Situações essas que batem na nossa porta na prática clínica praticamente todos os dias. Pacientes com pressão no trabalho, pacientes com quadros de ansiedade e depressão, pacientes cada vez mais com problemas para dormir, pacientes com quadros de compulsão alimentar, pacientes com excesso de peso, pacientes inflamados cronicamente e pacientes com alterações gastrointestinais. Talvez esse seja hoje as maiores características encontradas em pacientes que chegam no consultório de nutrição, no consultório da área da saúde. E por que eu digo isso? Pedro, de onde você está tirando isso? De que essas características, elas compõem a população da nossa prática clínica? Bom, são os dados epidemiológicos. Em 2015, a OMS já relatava apenas no Brasil mais 18 milhões de casos de transtorno e ansiedade. E isso em 2015. Não sei se vocês se lembram, mas em 2020 aconteceu uma coisinha pequena, não sei se vocês ouviram falar, chamada pandemia, que agravou ainda mais a saúde mental dos nossos pacientes. Ou seja, esse número de 18 milhões de pessoas que já era extremamente alto e alarmante lá em 2015, tende a aumentar cada vez mais. E aqui no Brasil, nós estamos no radar de o principal país com quadros de ansiedade e depressão no mundo todo. Nós estamos no radar de país com quadro de ansiedade e depressão de maior prevalência no mundo inteiro. Então, sim, isso bate na nossa porta todos os dias. Qual é o problema, Pedro? O problema é isso daqui. Saúde cerebral ou saúde mental e saúde muscular, elas estão intimamente relacionadas. Elas estão extremamente conectadas. Embora, na maioria das vezes, elas são tratadas de forma isoladas. Isoladas. Nós pouco importamos com a saúde muscular do paciente que chega no nosso consultório relatando queixas de saúde mental. E nós pouco importamos com a saúde mental dos pacientes que chegam em nosso consultório, quando o objetivo é hipertrofia muscular. Mas saúde cerebral e saúde muscular estão intimamente relacionadas. E olha só o que nós temos de evidência científica sobre isso daí. Um artigo com mais de 1.200.000 pessoas, mostrando que a prática de exercício físico visando melhora na saúde muscular diminui o risco de doenças mentais. Olha os efeitos que o exercício físico, que a massa muscular tem na saúde mental. Redução de citocinas pró-inflamatórias. Faz com que o triptofano, ao invés dele ir para a via da quinurenina, que gera neurotoxicidade, ele vai para a via da serotonina, promovendo um maior bem-estar. Todos esses fatores em conjunto reduzem a incidência de depressão e ansiedade. Então, nós estamos falando, sim, que saúde mental é controlada pelo músculo esquelético também.
E olha só a importância de nós entendermos que saúde muscular é construída muito além de proteínas e que existem diversos fatores que estão associados ao processo de saúde muscular. Esse artigo científico talvez é um dos mais brilhantes aí da apresentação de hoje, porque no próprio título ele traz uma afirmação muito importante para nós. E a afirmação desse artigo científico é que o eixo intestino-músculo existe e pode afetar as adaptações ao exercício. O eixo intestino-músculo existe e pode afetar as adaptações ao exercício físico. Pedro, o que você quer dizer com isso? Essa imagem ilustra brilhantemente o que eu quero dizer com isso. Aqui na parte de cima da imagem, nós temos um intestino saudável, grande biodiversidade de bactérias, uma produção de ácidos graxos de cadeia curta, uma barreira intestinal se comportando como uma barreira intestinal, não passando nada que não deva passar por essa barreira. E, consequentemente, nós temos repercussões no músculo, aumento da biogênese mitocondrial, aumento na densidade capilar, aumento no processo de recuperação muscular, e olha só que interessante, aumento de síntese proteica muscular. Só que do outro lado, na parte de baixo da imagem, nós temos o quadro que são da maioria dos nossos pacientes, uma saúde intestinal comprometida, uma baixa produção de ácidos graxos de cadeia curta, uma barreira intestinal passando coisas que não deveriam passar. E isso vai gerar uma cascata inflamatória muito grande, gerando aí repercussões no músculo esquelético. Repercussões essas que são diminuição da biogênese mitocondrial, diminuição da capilaridade, da densidade capilar do músculo esquelético, redução na recuperação muscular e olha só, redução na síntese proteica. O que eu quero trazer com essa imagem aqui para vocês? Que as adaptações do exercício físico, tão desejadas e tão importantes para nós na nossa prática clínica, afinal, quem não quer que o paciente tenha mais biogênese mitocondrial, capacidade oxidativa? Quem não quer que o nosso paciente estimule mais síntese proteica? Quem não quer que o nosso paciente recupere o músculo de um exercício físico para outra sessão do exercício físico e ele cumprir na sua plena capacidade? Adaptações tão desejadas por nós, profissionais da área da saúde, na prática clínica, podem ser otimizadas ou atenuadas, dependendo da saúde intestinal do nosso paciente. O intestino interfere nessas adaptações que o músculo esquelético exerce durante o exercício físico. E essa imagem mostra que existe uma tríade músculo, intestino e cérebro, na qual o estresse, a ansiedade e a depressão, ela compõe essa comunicação, essa via de mão dupla entre músculo e intestino. Então, eu trago aqui essa reflexão para todas as vezes que nós olharmos para a saúde muscular do nosso paciente, e eu quero trazer nessa apresentação que isso não é apenas para atletas, cuidar do intestino é essencial. E o contrário também é válido. Bom, dando sequência aqui na vida adulta da Manuela, não é mesmo? Lembram que Manuela possui excesso de gordura corporal, Manuela tem sido frustrada com o seu corpo, tem tentado aí diversas dietas. E esse artigo, ele também é um artigo sensacional e ele traz uma discussão. Dietas para a perda de peso na vida adulta, efeitos metabólicos e desfechos. E o que esse artigo ele traz de tão interessante? Não é a discussão pelo qual uma dieta cetogênica faz no metabolismo, pelo qual uma dieta low carb faz no metabolismo. O ponto mais interessante desse artigo científico está nessa imagem aqui.
E o que que essa imagem diz, Pedro? Essa imagem diz que emagrecer é muito mais complexo. Presta atenção nessa frase. Emagrecer é muito, muito mais complexo do que apenas consumir menos do que gastar. Emagrecer é muito mais complexo do que ter um balanço calórico negativo. Quando nós colocamos e divulgamos essa frase de que para emagrecer basta consumir menos do que gasta, nós estamos limitando, nós estamos subestimando a importância que a nutrição tem na nossa vida humana, na nossa população, a capacidade que a nutrição tem de mudar o mundo. Então, do mesmo jeito que ganhar massa muscular não é apenas ter um balanço calórico positivo, não é apenas ter um ajuste de proteínas, o emagrecimento é a mesma coisa. E olha só que interessante essa imagem que mostra justamente esses diversos fatores que compõem o processo de emagrecimento. E olha só, composição da dieta é apenas um deles. Se nós olharmos apenas para calorias, nós só olhamos apenas um dos diversos fatores que compõem a perda de massa muscular. E o meu objetivo aqui hoje é trazer cada vez mais ferramentas para a caixinha de ferramentas de vocês na prática clínica. Trazer ferramentas para que a caixa de ferramentas da nossa prática clínica tenha cada vez mais possibilidade de usarmos com os nossos pacientes. E uma grande ferramenta nesse contexto de perda de gordura corporal, nesse processo de recomposição corporal, é um ativo muito interessante chamado ocralin. E o ocralin ele é obtido do quiabo, né? Que muita gente não gosta de consumir. E olha só que interessante, né? Esse extrato do quiabo, né? Ele tem um comportamento muito legal, porque ele tem aí uma composição, uma estrutura formada por algumas fibras solúveis e ele atua como um aglutinador da gordura no nosso trato gastrointestinal. Então, esse ocralin, ele aglutina a gordura que foi ali consumida naquela refeição ou que foi consumida naquele quadro de compulsão alimentar e essa gordura, né, ela forma um gel. E gel esse que não tem a capacidade de ser absorvido, porque se torna um gel com um tamanho muito grande, se tornando incapaz de ser absorvido pelo trato gastrointestinal. Então, esse ocralin, esse aglutinador de gordura, ele tem aí um mecanismo de ação muito parecido com um fármaco que foi muito utilizado por longos anos, né, para a parte de emagrecimento, que é o Orlistat. Porém, ele tem uma peculiaridade bastante interessante, que é de não gerar aqueles efeitos colaterais do Orlistat, que é quadros de diarreia crônica, e também não tem a capacidade de reduzir a absorção de algumas vitaminas lipossolúveis que acontece com muita frequência com o uso de Orlistat. E o que é que nós temos de ciência sobre isso daí? Olha só, 17 voluntários com sobrepeso melhoraram parâmetros metabólicos, como, por exemplo, glicose e insulina plasmática, quando consumiram o ocralin junto com as principais refeições. Outro artigo bastante legal, com 108 voluntários, um número grande de voluntários, suplementaram o ocralin durante as refeições durante 12 semanas. E olha só que interessante, o grupo que suplementou o ocralin durante 12 semanas junto às refeições, eles tiveram uma perda de peso de aproximadamente 6 quilos, comparado ao grupo placebo. Então, olha que interessante o papel nessa mudança de composição corporal com um possível suplemento fácil de ser utilizado, fácil de mandar manipular na nossa prática clínica. E ainda quando a gente fala sobre emagrecimento, eu trouxe para vocês que o músculo esquelético também tem um papel extremamente metabólico. E esse artigo científico trouxe justamente os componentes do gasto energético, os componentes da taxa metabólica basal. E olha só que interessante, um dos componentes da taxa metabólica basal
é a massa livre de gordura, o músculo esquelético. Quanto mais músculo esquelético nosso paciente tem, maior é a sua taxa metabólica basal. Por isso que, muitas vezes, peso na balança não diz muita coisa. Se nós fecharmos os olhos e imaginarmos uma pessoa de 120 quilos com 1,80 m, nós podemos imaginar um obeso e nós podemos imaginar um Arnold Schwarzenegger, um fisiculturista, com o mesmo peso e com a mesma altura. Concordam comigo que o metabolismo desses dois indivíduos são totalmente diferentes? A necessidade calórica desses dois indivíduos são totalmente diferentes? E o que diferencia um indivíduo com 120 quilos e 1,80 m de altura de um outro indivíduo de 120 quilos e 1,80 m de altura? A composição corporal, mais especificadamente, a qualidade do músculo esquelético. E quando a gente fala de músculo e emagrecimento, eu quero trazer para vocês, inclusive, uma visão além dessa taxa metabólica basal. Temos a ciência muito bem elaborada, muito bem vista, na qual o músculo esquelético ele é um componente da taxa metabólica basal. Mas, além disso, eu quero trazer uma novidade para vocês. Um artigo publicado recentemente que traz à tona novamente o papel daquelas miocinas, aquelas citocinas secretadas lá pelo músculo esquelético, podem chegar até o nosso sistema nervoso central, promovendo o controle de fome e de saciedade e reduzindo a compulsão alimentar. E olha só que interessante quando a gente fala de músculo e emagrecimento, que além daquele papel de composição da taxa metabólica basal e além daquele papel das miocinas de atuar sobre neurotransmissores no sistema nervoso central, algumas miocinas conseguem ir no tecido adiposo, aumentando a oxidação de gordura. Então, olha aqui, diferentes mecanismos que envolvem o processo de emagrecimento passam por uma boa saúde muscular. E aí a gente entra num outro ponto muito comum na vida adulta das mulheres, que é o libido. Isso é um tabu muito grande de ser falado, né? Tanto na pesquisa quanto na prática clínica. Mas lembra que eu falei com vocês que músculo esquelético também está associado à qualidade de vida? E libido muitas vezes não é mensurada por dados antropométricos, libido muitas vezes não é mensurada por exames bioquímicos, mas libido é um fator essencial da qualidade de vida, tanto de homem quanto de mulheres. E isso é extremamente importante de ser investigado e atuado na nossa conduta nutricional, porque se a pessoa confiou em nós, ela quer mudar a sua qualidade de vida. E olha só, o que isso tem a ver com músculo esquelético, Pedro? Bom, existe um hormônio muito, mas muito associado a esse processo de libido, tanto em homens, mas também em mulheres, que é a testosterona. E o músculo, ele é muito sensível à testosterona. E o contrário também é válido. Se eu tenho bons níveis de testosterona, eu tenho uma boa saúde muscular. Tanto é que muitas pessoas utilizam, inclusive, de forma exógena, né, a utilização de testosterona para o ganho de massa muscular. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é o caminho contrário. Se eu tenho pouco nível de saúde muscular, se eu tenho uma baixa saúde muscular, eu tenho menos testosterona. E isso, como eu disse para vocês, interfere de uma maneira muito influente no libido. E aí, eu tenho mais uma ferramenta para vocês colocarem na caixinha de ferramentas para vocês, que é uma novidade. É um ativo que foi lançado esse ano, chamado Dummy Lib, que pode ser prescrito
por profissionais da área da nutrição, que tem um mecanismo de ação bastante interessante. Ele tem a capacidade de inibir uma enzima chamada aromatase. Enzima essa que tem como seu principal papel a conversão de testosterona em estradiol. A partir do momento que eu inibo a atividade dessa enzima, eu tenho essa menor conversão de testosterona em estradiol e, consequentemente, mais testosterona biodisponível, promovendo esse aumento de libido já observada em alguns artigos científicos. Então, essa é uma ferramenta interessante quando a gente fala de saúde da mulher, que pode ser implementada para essa promoção de libido e, consequentemente, melhor qualidade de vida. Recomendações: 200 miligramas por dia. E aí, continuando a falar sobre ferramentas e continuando a falar sobre a importância que o exercício, a saúde muscular tem, eu trago aqui ferramentas para a gente otimizar esse papel e essas repercussões metabólicas que o exercício físico tem sobre o músculo esquelético. Então, eu gosto muito desse ativo, o PQO2, que ele é um mix de cogumelos, né? Ele é um blend de cogumelos. E por que eu gosto bastante do PQO2? Porque ele tem uma via, um mecanismo de ação que eu considero um mecanismo de ação duplo, onde ele tem a capacidade de atuar tanto em exercícios de força, aumentando a síntese proteica muscular, quanto em exercícios de endurance, promovendo biogênese mitocondrial, maior oxidação de gordura e maior formação de ATP, energia para esse exercício físico, né? Então eu gosto muito de utilizar ele porque ele tem um mecanismo de ação duplo nessas duas modalidades aí que norteiam a nossa prática clínica, que norteiam o tipo de exercício físico que os nossos pacientes fazem. E aí nós temos, esse é um dos artigos científicos, né? É esse daí, que suplementou em indivíduos 1,3 gramas por dia desse ativo, e eles viram como repercussão um aumento no VO2 máximo e um aumento do tempo até a exaustão. O que isso significa, Pedro? Que os indivíduos desse estudo, eles conseguiram correr mais por longos períodos, por um período maior, comparado ao grupo placebo, que interrompeu o exercício físico com antecedência, comparado a quem consumiu esse PQO2. Outro ativo que eu adoro utilizar quando a gente fala de músculo esquelético é o Cherry Pure. Cherry Pure, ele é muito comum lá nos Estados Unidos, é o suco de cereja, né? E é muito comum lá nos Estados Unidos você chegar no supermercado, você chegar numa loja de suplemento e ter o shot de 40, 50 ml do concentrado dessa cereja azeda, né? E aqui no Brasil nós não temos, mas existe a possibilidade de nós suplementarmos, mandarmos manipular esse extrato do cereja azeda, que é o Cherry Pure, e isso gera diversas repercussões positivas no nosso músculo esquelético. Repercussões essas principalmente envolvendo a redução da inflamação e do estresse oxidativo no músculo esquelético e o processo de recuperação muscular. Então, nós já temos bons estudos mostrando que níveis de marcadores de dano muscular, como, por exemplo, lactato desidrogenase, creatina quinase, eles são reduzidos quando há a suplementação do Cherry Pure. Então, aqui eu deixo uma sugestão de fórmula para vocês, óbvio que isso é muito individualizado, né? Mas é uma fórmula que eu uso na minha prática clínica para justamente otimizar o papel do exercício físico, né? Então, o Vinitrox, que é aí um grande vasodilatador, junto com a L-arginina, aumenta os níveis de óxido nítrico e isso promove repercussões tanto musculares quanto mitocondriais. O PQO2, como eu falei para vocês, e eu gosto de associar algumas vezes com a creatina, 3 a 5 gramas de creatina por dia. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a creatina. E aí,
Os anos se passam e nós chegamos na fase de longevidade de Manuela. E nessa fase, Manuela começa a ter algumas peculiaridades, né? Como, por exemplo, fraqueza muscular. Manuela começa a perder a cognição, começa a esquecer a comida no fogo ligado, começa a esquecer os medicamentos e suplementos que tem que tomar. Manuela começa a confundir o nome dos filhos e do neto. Manuela tem redução da saúde óssea, e aí foi no médico, e o médico falou que ela estava com osteoporose. Manuela começa a ter um início de doença neurodegenerativa, né? Um Parkinson e um Alzheimer. E Manuela começa a ter resistência à insulina, marcadores do metabolismo da glicose começam a se alterar nessa fase de longevidade da vida de Manuela. E aí existem uns pontos interessantes de nós comentarmos sobre longevidade. Existem coisas que são inerentes do avançar da idade. O que eu quero dizer? Existem coisas que acontecem fisiologicamente, como, por exemplo, o processo de perda de massa muscular. E ele não acontece só lá no processo de longevidade, não. Olha só que artigo legal, mostrando que a partir dos 35 anos de idade, nós já começamos a perder massa muscular. Só que isso se agrava a partir dos 60 anos de idade. E isso é inerente do avançar da idade. O mesmo acontece com o processo de cognição, principalmente em mulheres pós-menopausa. A queda na performance cognitiva, ela é muito acentuada. E o mesmo acontece com saúde óssea. Olha só essa parte rosinha do gráfico, mostrando que há um período pós-menopausa da mulher, a queda da taxa da densidade mineral óssea, ela é muito mais acentuada do que nos homens. Então, isso são processos inerentes do envelhecimento. Acontece naturalmente, mas isso não significa que não haja como ter estratégias nutricionais para contornar ou atenuar essas alterações, essas peculiaridades do envelhecimento. E é justamente isso que nós vamos falar nessa última fase de Manuela. E eu quero começar com o próprio processo de massa muscular. Olha só que interessante esse artigo, trazendo à tona novamente as miocinas, citocinas secretadas pelo músculo esquelético, regulam massa muscular e função muscular. Então, ela tem uma atuação também local no próprio músculo esquelético. Quanto mais saúde muscular eu tenho, mais saúde muscular eu promovo. Afinal, eu tenho a maior capacidade de secretar essas miocinas, essas citocinas secretadas pelo músculo esquelético. E a cognição, Pedro, olha só, existe uma associação extremamente direta entre o músculo esquelético e alterações positivas no cérebro. E quem faz esse caminho? As miocinas. Citocinas secretadas pelo músculo esquelético possuem a capacidade de chegar no sistema nervoso central, aumentando capacidade cognitiva, neuroproteção, aumentando a plasticidade cerebral, fatores esses comprometidos no processo do envelhecimento. E isso se tornou tão relevante dentro da área da nossa ciência, que esse artigo científico publicado há 2 anos atrás, ele trouxe essa pergunta: como que o músculo esquelético se comunica com o cérebro, tanto na saúde quanto na doença? E olha só, eu fiz questão de copiar e colar o que os autores concluem desse artigo científico, como que os autores respondem a essa pergunta. E olha só, mecanismos endócrinos têm sido extremamente associados ao controle metabólico de diversos tecidos e órgãos. Basicamente, miocinas, uma classe de proteínas sinalizadoras secretadas na corrente sanguínea,
pelo músculo esquelético, na qual media respostas fisiológicas e metabólicas em diversos órgãos e tecidos, inclusive no cérebro. Novamente, a saúde muscular está totalmente associada à saúde cerebral. O que é produzido no nosso músculo esquelético controla respostas fisiológicas metabólicas no nosso cérebro. E quem faz essa conexão são as miocinas. Quanto mais miocinas, quanto mais saúde muscular eu produzo, maior é essa cognição. Lembram? Saúde muscular e saúde cerebral estão intimamente relacionadas, embora, na maioria das vezes, elas sejam tratadas de formas isoladas. Outro suplemento legal de nós conversarmos aqui é a suplementação de creatina, que pode ser associada àqueles ativos que eu comentei com vocês. E o que os estudos mostram? Que ao nós termos estoques de creatina suficientes, uma boa reserva de creatina no cérebro, nós diminuímos os impactos negativos de situações agudas de estresse, como, por exemplo, privação de sono. Pedro, como que eu aumento creatina? No cérebro, assim como nós aumentamos no músculo. 28 dias de suplementação de creatina já aumenta quase 15% as concentrações de creatina no nosso cérebro. E olha só, foram investigar isso com o público-alvo. 32 manuelas, 32 idosos melhoraram a cognição com a suplementação de creatina comparado ao grupo placebo. Então, pegaram esses idosos e fizeram um teste de memória com foto em números deles e dividiram esses indivíduos em placebo ou suplementação de creatina. E o grupo que foi suplementado com creatina teve uma melhora nessa performance cognitiva. E aí, esse artigo publicado há poucos meses atrás, ele trouxe a explicação pelo qual isso acontece. Quando nós suplementamos creatina, nós temos um transportador chamado CreaT. E esse transportador, ele tem a capacidade de ultrapassar a barreira hematoencefálica. E ultrapassando a barreira hematoencefálica, esse transportador de creatina consegue levar creatina para as células do nosso sistema nervoso central, como, por exemplo, os próprios neurônios, como, por exemplo, as células estreladas, os astrócitos responsáveis pelo processo de cognição. E aí, dando continuidade na fase de longevidade da Manuela, lembra que ela foi diagnosticada com osteoporose? Só que existe uma associação de saúde óssea e saúde muscular muito mais íntima do que nós imaginamos. E olha só o que esse artigo traz: o papel das miocinas. Citocinas secretadas pelo músculo esquelético são capazes de modificar um cenário de baixa densidade mineral óssea. Saúde muscular significa também saúde óssea. E isso se tornou tão importante, mas tão importante, que os autores deram até um nome para isso, chamado eixo músculo-osso. E voltando a falar sobre a fase de longevidade da Manuela, uma das últimas características que ela tinha era a resistência à insulina. E como eu falei para vocês, quanto menos músculo nós temos, maior é a concentração de glicose na corrente sanguínea e maior é o risco de diabetes tipo 2. Afinal, essa glicose ela não vai conseguir ser armazenada como glicogênio muscular, ficando na corrente sanguínea e sendo um fator de risco para diabetes tipo 2. E quando a gente pega uma última peculiaridade de longevidade, eu trago aqui uma peculiaridade bastante importante, que talvez vocês já tenham ouvido falar sobre o processo de inflammaging, que é essa inflamação crescente com o avançar da idade. Quanto mais velho, quanto mais é o avançar da idade, quanto mais velho ficamos, quanto maior é o nosso estado pró-inflamatório.
inflamatório. E isso foi descoberto, isso foi discutido por muitos e muitos anos a respeito desse inflammaging como um fator causal das principais alterações do envelhecimento. Só que mais recente foi descoberto que a inflamação, ela fica também dentro do músculo esquelético. E aí, pessoal, vou trazer uma novidade muito recente para vocês. Descobriram um fenômeno chamado mioesteatose. O que acontece na esteatose hepática não alcoólica, que é aquela inflamação lá no fígado, acontece da mesma maneira no músculo. E do mesmo jeito que compromete o funcionamento do fígado, compromete o funcionamento do músculo. E isso gera diversas repercussões negativas para uma pessoa no processo de longevidade. Então, tratar essa inflamação é extremamente essencial. E uma ferramenta aqui que eu trago para a caixinha de ferramenta de vocês, de um dos mais poderosos antioxidantes que nós temos na nossa prática clínica para utilizar, é o Ginkles, proveniente aí do melão de cantaloupe. Ele tem uma capacidade de ativar a expressão de um fator chamado NRF2, que potencializa a atividade das nossas principais enzimas antioxidantes, catalase, superóxido dismutase e glutationa peroxidase. E ainda quando a gente fala de antioxidantes, eu quero trazer nessa reta final um antioxidante extremamente importante, talvez um dos principais antioxidantes que nós temos, a coenzima Q10. Pedro, por que um dos principais antioxidantes? Porque além dela ter uma capacidade por si própria de atuar como antioxidante, a coenzima Q10, ela atua otimizando o papel de outros antioxidantes. Então, um mecanismo de ação, uma via de mão dupla muito legal. E aqui eu trago uma revisão sistemática e meta-análise, padrão ouro da literatura científica, mostrando sim um efeito, um aumento na atividade antioxidante com a suplementação de coenzima Q10. E isso é explicado principalmente porque a coenzima Q10 aumenta a atividade da superóxido dismutase, uma das nossas principais enzimas antioxidantes. E olha só que legal esse artigo sobre coenzima Q10, aplicações além das doenças cardiovasculares. E por que eu trouxe esse artigo? Porque ele traz um efeito protetor no músculo esquelético da coenzima Q10, e olha só que interessante, um efeito protetor no sistema nervoso central, a partir da coenzima Q10. Então, olha que interessantíssimo quando a gente pensa naquela comunicação músculo e sistema nervoso central, um antioxidante atuando como uma via de mão dupla, como um mecanismo de ação duplo, tanto no cérebro quanto no músculo. Mas nós tínhamos um problema até então ao suplementarmos coenzima Q10, porque ela tinha uma biodisponibilidade muito, mas muito baixa. Olha só, 90 a 95% dela ia para a excreção fecal. E isso acontecia por quê? Principalmente porque ela tinha um peso molecular alto e uma baixa solubilidade em água. E eu disse que nós tínhamos um problema até então, porque nós temos um ativo, uma nova ferramenta com grande possibilidade de manipulação que revolucionou a suplementação de coenzima Q10. Porque a partir de revestimento na molécula da coenzima Q10, tornou essa molécula mais biodisponível. E isso gera com que essa coenzima Q10, a partir da suplementação desse ativo chamado CAVA-Q10, tenha uma biodisponibilidade e, consequentemente, maiores mecanismos de ação que nós vimos. E aí nós temos esse estudo muito legal que se chama Time Course, que avalia, após a ingestão de algum suplemento, o quanto isso fica na corrente sanguínea, e olha só, até 48 horas, até depois de 2 dias de suplementação de coenzima Q10, os níveis plasmáticos de coenzima Q10 manterão elevados comparado a outras coenzima Q10 convencionais do mercado. Então, estima-se que essa biodisponibilidade é 1.800 vezes maior
1.800% maior do que as outras coenzima Q10 do mercado. Então, diante de todos esses benefícios, isso se torna uma grande possibilidade na nossa prática clínica. Então, eu tenho aqui algumas possibilidades de suplementação, né, da Cavac 10, e por ela ser mais solúvel em água, ela permite a sua possibilidade muito além da cápsula, como por exemplo em filme, como por exemplo em gummies, em shots, em chocolates e diversas outras possibilidades. E como eu disse para vocês, a coenzima Q10 ela ativa, aumenta a atuação de outros antioxidantes. Então eu gosto muito de utilizar ela associada a outros antioxidantes, como por exemplo o Dimples, quando eu quero ter ali uma ação massiva antioxidante, o Morosil, quando eu quero voltar para o controle do peso e esse controle inflamatório, junto com o Cognigrape, quando eu quero, por exemplo, trazer um contexto de melhora da cognição, e até associada ao Reagev, se eu quero aumentar esse maior fornecimento de energia para as células do meu metabolismo. Então, para finalizar aqui, exatamente 10 minutinhos antes, como foi solicitado, né? Eu queria trazer esse resumo da história de Manuela. E a grande conclusão que eu quero trazer é que a saúde muscular ela passa por todas as fases da vida da mulher. A importância da saúde muscular exerce benefícios positivos em todas as fases da vida da mulher. Então, o cuidado com essa massa muscular pode ser o grande segredo para o sucesso das nossas condutas nutricionais na nossa prática clínica, tá bom? E então, quando a gente fala desse controle metabólico da mulher, das fases da vida da mulher, é multifatorial, é muito além das calorias. É muito além de um balanço calórico negativo se eu quero emagrecer e muito além do balanço calórico positivo se eu quero ganhar massa muscular do meu paciente. O controle metabólico envolve vários fatores. E é justamente isso que brilha os meus olhos, é justamente isso que me encanta, que me faz ter uma empolgação gigantesca em trazer esse conteúdo para vocês e falar que quando nós não somos calculadores de caloria e quando nós temos a capacidade de atuar em todos esses fatores, o Google jamais, ou o chat GPT, que está na moda, jamais vai substituir o trabalho bem feito de nós, nutricionistas. Combinado? Essa era a grande mensagem que eu queria deixar com vocês. Queria cada vez mais trazer e espero ter conseguido trazer a importância que o cuidado com o músculo esquelético exerce resultados na nossa prática clínica. E eu quero finalizar agradecendo a cada um de vocês pela presença, cada um de vocês pelo seu tempo. Eu espero ter contribuído, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que, acima de tudo, eu tenha colocado mais algumas ferramentas na caixinha de ferramentas de vocês, tá bom? Muito obrigado, fico à disposição aqui nesses últimos minutinhos para bater um papo, para tirar dúvidas, e deixo aqui os meus canais de contato se posteriormente surgir alguma dúvida ou alguma necessidade. Obrigado mais uma vez e desejo um ótimo congresso a todos vocês que têm aí palestras brilhantes a vir pela frente hoje e nos próximos 2 dias. Foi um prazer e uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigado.